Se a tristeza é o caminho para você diagnosticar que o seu paciente está com depressão, eu lamento te informar, mas você está correndo um sério risco de deixar de fora alguns pacientes que podem estar deprimidos e que não manifestam a depressão na tristeza, e sim na raiva. Isso mesmo. Depressão nem sempre é tristeza. Muitas vezes ela é manifestada na raiva. E eu vou te explicar por que razão isso acontece. Eu sou Mirella Neri, psicóloga, e nesse canal eu te explico como o poder do inconsciente influencia em 90% as escolhas, decisões e vida do seu paciente. Então, se tristeza não é o principal sintoma da depressão, o que de fato é a depressão? A depressão é a consequência de um vazio emocional, de um vazio interno. Falta algo, e porque falta algo dentro da pessoa, ela sente essa sensação de um espaço aberto. Isso gera angústia, isso gera tristeza e muitas vezes gera também raiva. Tem muitas mulheres que sentem uma dificuldade profunda de assumir que estão tristes. Em algum momento da vida, elas aprenderam que assumir a tristeza era fraqueza, era fragilidade. Então elas resistem à tristeza. E aí elas manifestam a raiva. E a raiva, ela é um sentimento secundário. Ela vem, a raiva, para encobrir um sentimento primário. Às vezes de abandono, às vezes de rejeição, a gente não sabe. É necessário no processo terapêutico investigar. Mas você precisa ser um profissional que tem técnicas para ajudar o seu cliente a acessar as memórias inconscientes e chegar na origem do problema. Lá, compreender de fato o que aconteceu na história dele, seja na experiência intraútero, seja naquilo que os pais não curaram na história deles lá no passado, mas em que momento da vida dele a depressão começou? Em que momento na vida dele esse vazio apareceu? Porque só assim ele vai poder tratar o que realmente gerou o vazio. E só assim ele vai poder realmente ocupar esse espaço que falta. Ocupando esse espaço que falta, a tristeza e a raiva já não tem mais sentido de atuar. Então, antes de eu te dar um exemplo, curta esse vídeo, compartilha e se inscreva nesse canal para você compreender como o inconsciente atua na sua vida e na vida do seu paciente. Então, um exemplo bem significativo para mim no consultório foi de uma paciente que chegou com um quadro severo de depressão. Ela já tinha feito tratamentos psiquiátricos, neurológicos, acompanhamento por muitos anos na psicanálise, em função dessa sensação de vazio, dessa angústia, desse pensamento repetitivo em tirar a própria vida, e em função da medicação que ela tomou para depressão, ela ganhou muito peso, pela quantidade de medicação, o tipo de medicação e também porque ela comia para preencher o vazio. Quando ela chegou no consultório, na visão dela, ela já tinha feito todas as formas de tratamento possível, menos usando técnicas para acessar o inconsciente. E aí, quando nós fizemos a sessão de intervenção, ela percebeu que durante a gestação da mãe dela, em que ela se encontrava dentro da barriga, haviam mais embriões. O que isso significa? Ela não foi gerada sozinha. Ela foi gerada com mais de um bebê. Só que esses embriões, eles não se desenvolveram. Esses embriões, eles partiram. A mãe teve uma perda gestacional, um aborto natural. E a mãe nem soube que estava grávida desses bebês. Só que ela que estava lá dentro, apesar de ainda não ter o cérebro formado,
o corpinho dela já assimilava a presença daqueles irmãos. O corpinho dela já percebia aquela sensação de amor e acolhimento quando eles estavam lá. Quando eles partiram, ela ficou com essa sensação de vazio. É como se tivesse sempre faltando algo. E ela passou uma vida tentando preencher esse vazio. Com os amigos, com os estudos, com o trabalho, e nada resolvia. Se envolveu com bebidas, se envolveu inclusive com homens agressivos, que eram homens que de alguma maneira mantinha ela ocupada, reforçavam o motivo que ela tinha para viver triste, até ela se decidir que ela era incapaz de viver relacionamentos saudáveis e se isolar. Então, durante toda a vida, ela vivenciou um estado depressivo que não era percebido pelas pessoas, porque ela sempre se manifestava com raiva, com uma agressividade, um posicionamento que não revelava tristeza. A família só buscou ajuda quando ela não conseguiu mais conter a raiva, a tristeza dominou a vida dela, então eles entenderam que o problema era sério. E quando ela tomou consciência da partida desses irmãos, da consequência disso na vida dela, nós entramos no processo terapêutico para integrar essa história e modificar esses sentimentos e, consequentemente, também ajudá-la a modificar a forma como ela tratava as pessoas, que na maioria das vezes fazia com que essas pessoas se distanciassem. Se esse conteúdo faz sentido para você e você está disposta a apresentar soluções para o seu paciente no nível mais profundo, tratando o inconsciente, clique no link da descrição desse vídeo e saiba mais como funciona a formação Terapeutas do Inconsciente. Eu te espero lá.